Bom dia, primeiro ano. Tudo bem, gente? Vamos começar nossa semana com língua portuguesa, hein? Nosso conteúdo de hoje está na página 48 do módulo de vocês. Preposição e conjunção. Hoje vamos estudar somente a preposição. Vamos fracionar, deixar esse assunto de conjunção para a próxima semana. O que é preposição? Preposição é uma palavra invariável, ou seja, ela não se adequa a masculino ou feminino, nem a plural, nem a singular. Ela continua da mesma forma. Qual é a função dela? Ligar duas outras palavras, estabelecendo entre elas determinadas relações de sentido ou de dependência. Então, a preposição é aquela palavrinha que fica entre duas palavras, criando um vínculo entre essas duas palavras, certo? Então, esse conectivo entre duas palavras é uma preposição. As preposições elas podem ser essenciais ou podem ser acidentais. Vamos ver qual é a diferença? Preposições essenciais são as palavras que exercem exclusivamente a função de preposição, ou seja, ela sempre vai ser preposição, independente de aparecer no meio de uma palavra ou no meio de uma frase, entre duas orações, não importa. A preposição chamada de preposição essencial, ela nasce preposição e é preposição, certo? Já a preposição acidental, preposições acidentais, são palavras que pertencem a outras classes gramaticais, mas que ocasionalmente exercem a função de preposição. Aí eu posso ter uma conjunção, posso ter qualquer outra classe gramatical, um advérbio, por exemplo, só que naquela frase, naquela sentença, essa palavra que pertence a outra classe gramatical vai exercer a função da preposição, que é a função de ligar duas palavras, estabelecendo algum tipo de relação entre elas, certo? Quais são os exemplos de preposições essenciais? A, ante, após, até, de, com, para, desde, muitas outras. Já nas preposições acidentais eu tenho como, eu tenho conforme, tenho durante, tenho mediante, segundo, se não, visto. São exemplos de palavras que pertencem a outras classes gramaticais, mas que ocasionalmente podem exercer a função de preposição. Por isso são preposições acidentais. Locução prepositiva. Locução prepositiva. As locuções prepositivas são formadas geralmente por um advérbio ou uma locução adverbial mais uma preposição. Então nós já estudamos locução adjetiva, não foi? Já vimos a locução adverbial e também temos a locução prepositiva. Como é formada? Formada por um advérbio ou uma locução adverbial, mais uma preposição. Então, eu vou ter um agrupamento de palavras, duas ou três palavras, que exercem a função de preposição. E por isso é uma locução prepositiva, porque é mais de uma palavra. Quais são as principais locuções prepositivas? Eu tenho o abaixo de, aí é uma preposição, nós temos o abaixo, que é o advérbio de lugar, e o de, que é a preposição. Assim eu tenho também acerca de, a fim de, atrás de, acima de acordo com, por detrás de, a par de, por cima de, entre outras, certo? Esses são alguns exemplos das mais utilizadas, mais comuns no nosso dia a dia. São locuções prepositivas. Pesquise, hora de completar o processual, hein, gente? Tem um pessoal aí que tá quase com 5 já no processual e tem gente que tá bem lá embaixo, hein? Tem gente aí que tá tudo ok. Aí tem Luiz Gustavo, tem Ana Carolina, tem Ricardo, tem Nadine, tem Rebeca, tem mais quem? Kaique também tá muito bem no processual. Falta besteirinha aí para chegarmos a uns 5 pontos de processual, certo? Então vamos caprichar aí e fazer essa pesquisa direitinho. O que é que eu vou pesquisar, professor? O conceito de preposição por combinação e por contração. São duas formas que podem surgir uma preposição. Existe uma forma que é chamada de preposição por combinação e existe uma outra forma que é a preposição por contração. Eu quero que você coloque seu caderno o conceito e também exemplos em frases, não é exemplos soltos não da preposição.
Pode colocar exemplos soltos, mas também exemplo dela numa frase, tá bom? Pesquisa, faz no caderno direitinho, bonitinho, com cabeçalho, tudo direitinho. E manda a foto para mim até às 11h40, certo? Pronto. Vamos lá, atividade para casa, página 54, 55 e 56. Ah, professor, não entendi essa pesquisa. É para eu fazer o que mesmo? Pergunta para mim no WhatsApp, certo, gente? Não faço errado não, é melhor tirar dúvida do que fazer errado para não fazer duas vezes, hein? Valeu, pessoal. Tchau, tchau, até amanhã.